Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Devocional de Salmos. Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos vocês. Muito bom dia, 6h07 da manhã, 25 de fevereiro de 2026. Estamos aqui mais uma vez convocando vocês para acordar. Não sei qual hora que você vai assistir esse devocional aí, mas Deus tem uma palavra importante para a tua vida aqui neste dia de hoje. Acorda, acorda, acorda. Gente, vamos orar pra gente começar, né? Sem mais delongas, porque esse salmo tá grande aí pra gente falar. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Vamos orar. Senhor, te louvamos, engrandecemos o teu nome por tudo. Toma esse momento nosso devocional nas suas mãos. Que o Senhor venha, Pai, clarear a nossa mente. Também, ó Pai, que nós possamos entender a tua voz aqui para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Você começa ou eu começo? Vou começar hoje aqui, gente. Esse salmo aqui é o salmo de hoje, salmo 88, tá? Salmo 88. Acompanhe na sua Bíblia, por favor, aí. Nós temos 18 versos nele. 18 versos. Vou conferir aqui. 18 versos nele, exatamente. Salmo 88. E esse salmo, ele é composto... Quem compôs ele é um homem chamado Emã. Emã significa, em português, fiel, uma palavra, um nome hebraico. Ele é israelita e ele é filho de Zerá e de Maol, e é uma descendência de Judá. Você observa isso em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 6. No Salmo 89 também fala de Emã. Ele foi um dos principais sábios também de Salomão, tá, gente? Isso está em 1 Reis, capítulo 4, 31. Vou dar uma olhadinha aqui para você poder entender e corroborar o que eu estou dizendo aqui. 1 Reis, capítulo 4, o verso é o 31. Tinha que até examinar os outros textos também. Eu vou ler aqui, ó, 1 Reis 4, 31, que diz a seguinte palavra de Deus. Estou aqui, um pouco enrolado aqui, mas vamos lá. Diz assim, ó: Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o israelita Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Darda, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Então, ele era uma pessoa que tinha muita proeminência no seu tempo, com sabedoria, e, repito, é um dos principais sábios do tempo de Salomão, tá? O que está acontecendo nesse Salmo 88 aqui? Eu vou discorrer primeiro o verso 4, depois eu vou para o verso 15. Diz assim, ó. Melhor dizendo, o salmista aqui está narrando sob uma perspectiva de sofrimento contínuo que parece que não vai acabar. Parece que é algo que ele está vivenciando, que não tem fim, que não tem, vou usar uma palavra aqui engraçada, the end, né? Parece que nunca vai chegar ao final da angústia que ele está passando. Ao que parece para nós é algo muito profundo que ele está vivenciando. E o verso 4 aqui diz da seguinte forma, diz assim, ó, nessa versão que eu estou usando aqui, que é King James atualizada: Já sou contado entre os que baixam a sepultura, sou como uma pessoa absolutamente alquebrada. Como é que está essa versão NA sua aí, por favor? Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força. Percebam nesse momento aqui que a angústia do salmista é tão inflamada, ela é tão pesada, que ele está se auto-sepultando. Olha só isso aqui, gente. Ele está se auto-sepultando, não tem ninguém sepultando ele. A coisa está tão feia para ele, numa angústia interior, que ele está sendo contado como alguém que já está morto. Ele está se auto-sepultando aqui. E na mente dele, o que está acontecendo? Ele está uma pessoa desamparada. Uma pessoa que não tem perspectiva de ser salvo da situação que ele está vivenciando. E eu quero deixar para o seu coração aqui nesse momento, nesse ponto aqui, é que momentos de angústia produzem pensamentos mortais. Momentos de angústia podem produzir pensamentos mortais.
Só que aqui nesse nosso devocional, a nossa função aqui é te dar uma palavra para te animar, para poder mudar a sua perspectiva, mudar a sua visão, mudar o seu prisma, mudar o seu pensamento. E a palavra que eu tenho para o seu coração aqui é uma palavra muito simples. Vai passar. Aleluia. Tá? A palavra hoje aqui para alguém que nos assiste aqui nesse momento, vai passar. Se eu fosse você, eu escrevi isso aí no teu status, escrevi isso aí em algum lugar aí, nas tuas redes sociais, não sei, aqui nos comentários desse YouTube aí, vai passar. Eu não sei qual é o nível de angústia que você tem vivenciado, quanto tempo, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, vou passar a oportunidade para ela, mas uma coisa eu tenho a certeza, vai passar. Vai. Amém. Bem, eu ia falar sobre o último verso. Você quer continuar e eu termino? Então tá bom, vamos lá. Verso 15. O verso 15 diz assim: desde muito jovem tenho sofrido e ando próximo à morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Perceba essa expressão que ele está usando aqui, gente, desde jovem. E quando a gente fala de jovialidade, fala de período jovem, adolescência talvez, período jovem ele pode, dependendo da cultura que você está, ele pode abranger anos e anos. Existem, por exemplo, pessoas que estão num grupo jovem da igreja que já tem 30 anos de idade. Então não sei como é que você se considera jovem aí. E a juventude, gente, ela é marcada geralmente pelo vigor, pela energia, pela vitalidade que a pessoa tem, mas o período jovem que uma pessoa vivencia, ela está principalmente ligada às descobertas. Uma pessoa, quando entra num período de puberdade, um período de jovialidade, ela começa a ter descobertas que ela não tinha na sua infância. É uma transição de tempo, uma transição de idade, né? Um jovem, gente, quando se depara com repito, puberdade, para ele tudo é muito novo. É uma descoberta, enfim, ele começa a cavar coisas que ele não teria capacidade de cavar quando tinha uma infância. Porém, segundo o salmista relata aqui, a jovialidade dele é complexa. Não é uma jovialidade de vigor, de energia, vitalidade e descobertas. Porque ao invés desse salmista aqui ter vigor, ele está desgastado. E eu quero aqui acreditar que esse desgaste que o salmista está vivenciando é um desgaste que passa pelo período físico, mental, espiritual e também emocional. Emocional. Mexe com as suas emoções. Se você observar a estrutura do salmo, você vai perceber que ele está com as suas emoções mexidas demais. E existem pessoas que estão conosco aqui nesse momento que carregam uma carga pesada durante anos. Você talvez tenha vindo de uma família com distúrbios emocionais. Você talvez tenha vivenciado com alguém da sua casa que teve problemas com alcoolismo, problemas com, não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas sexualidade, enfim, que isso abalou o seu emocional. Teve um abalo muito grande dentro da sua vida. Isso perpassa por anos, transpassa anos, né? Só que, meu irmão e minha irmã, hoje aqui a palavra para alguém é uma palavra de ânimo, tá? Que o Senhor te alivie a partir de hoje. Aleluia. Eu falei anteriormente que isso vai passar. Só que talvez enquanto não passe e tem um novo ciclo começando, saiba de uma coisa: Deus tem poder para aliviar a tua carga pesada. Glória a Jesus. Que o Senhor te alivie a partir de hoje. E que isso aqui seja um dia de quebra de ciclos e de começo de novas perspectivas aonde você vai conseguir viver o novo de Deus para a sua vida. Vai passar e que o Senhor te alivie. Aleluia, glória a Deus. Já pode até encerrar aqui no devocional. Meu Deus, vamos lá. O que me chamou a atenção aqui nesse salmo foram muitas coisas, né? Um salmo, uma curiosidade aqui nesse salmo, eu peço que você pegue sua Bíblia e faça a leitura dele, tá? É um salmo de lamento, é um salmo sombrio,
é um salmo muito diferente dos outros salmos. Quando você está acostumado, a gente está vindo aí, já estamos no Salmo 88, a gente está acostumado a perceber que os salmos geralmente terminam em louvor. Só que esse aqui, o que me chama a atenção é que ele termina com a palavra trevas. Isso me chamou a atenção. Então esse salmo, ele mostra que até os mais fiéis, os mais instruídos podem passar por noites escuras na alma. O silêncio de Deus é o tema central aqui desse salmo, o silêncio de Deus. Esse salmo, ele valida, e eu vou falar isso com muita... Eu sei que talvez alguns possam não concordar, mas esse salmo, ele valida a depressão. Esse salmo, ele valida uma dor crônica. Esse salmo, ele valida uma sensação de desamparo, com experiências espirituais legítimas. Dá uma lida nesse salmo, você vai compreender isso. Então, na tradição cristã, esse salmo ele é lido, inclusive, na Sexta-feira Santa. Ele prefigura ali o grito de Cristo na cruz. Quando Jesus ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus é o único que mergulhou numa profundas trevas, tá? Para que pudéssemos hoje ter luz. Então, o que eu aprendo aqui? O que eu trago aqui de reflexão para a nossa vida nos dias de hoje? Quando o silêncio de Deus é a nossa única resposta. Talvez você esteja vivendo assim, no silêncio. E o silêncio de Deus, ele é uma resposta. Então esse salmo, ele nos ensina a orar quando a dor não passa. Quando o sol não nasce. E a fé que sobrevive é a fé que sobrevive ao silêncio. Eu botei aqui, ó, a fé que sobrevive ao silêncio. A maior prova de fé não é o clamor no monte, mas é o clamor no abismo. É continuar orando mesmo quando não há resposta. É a forma mais, eu coloquei aqui, a forma mais pura de confiança na soberania de Deus. Você quer ver realmente se uma pessoa conhece, confia em Deus, é quando ele continua orando mesmo quando tem silêncio. Mesmo quando não há resposta. Mesmo quando continua a dor, continua o luto, continua a preocupação. Então a oração mais profunda não é aquela que recebe o sim, mas é aquela que não desiste mesmo se ouvir um não. A oração mais profunda não é a que recebe o sim, mas é aquela que não desiste mesmo se ouvir um não de Deus. Então esse salmo ele mostra que você pode estar 100% no centro da vontade de Deus e ainda assim estar em profunda agonia. Esse salmo lembra de Jesus. Ele estava 100% na vontade de Deus, mas ele estava no madeiro em profunda agonia. Esse salmo ele mostra que a depressão não é falta de Deus. O choro não é falta de fé. Antigamente, e aí eu quero trazer um exemplo para você entender. Antigamente, quando você ia revelar uma fotografia, hoje não tem mais isso, né? Talvez a geração que esteja me ouvindo aqui nem sabe o que é isso. Mas quando você ia revelar uma fotografia, você tinha que ir para um quarto escuro. Nesse quarto escuro, você tinha que pegar essa foto e banhar em ácidos, tá? Então, sem a escuridão e sem esse ácido, a imagem não aparecia. A imagem da foto não aparecia. Então, esse salmo aqui, 88, é o quarto escuro de Deus, onde ele revela o caráter de um crente. Talvez hoje você esteja num quarto escuro. E Deus está provando, mostrando para você o seu caráter. Não por aquilo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Então, eu coloquei aqui, ó. O salmo termina no escuro, mas termina com Deus. Guarde isso. Jesus na cruz, eu anotei aqui, enfrentou o escuro para que eu e você nunca mais fiquemos no escuro. O escuro com Deus é o vale da sombra da morte, lembra? Vale da sombra da morte, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Esse é o escuro. A gente não tem medo. Por quê? Porque a gente tem uma companhia.
A diferença não é a iluminação, e eu entendi isso. A diferença não é a iluminação do ambiente, mas é com quem está caminhando contigo. Ainda que eu ande pelo vale da morte, no lugar escuro, sombrio, mas tem uma pessoa que ele passou por profunda agonia, no mais profundo escuro, que uma alma pode ir. E por conta dele, hoje a gente não caminha nessa escuridão sozinha. Nós temos ele, Jesus. Então, eu coloquei aqui, encerro minha oportunidade. Não tente fabricar uma luz artificial. Não busque saídas rápidas que afaste você de Jesus. Abrace a presença dele, mesmo que no silêncio, mesmo que no escuro, porque ele vai estar lá. Eu aprendi que só no escuro com Deus é que a nossa fé deixa de ser um espetáculo e se torna um relacionamento real. Jesus atravessou o escuro absoluto do abandono do Pai, porque naquele momento os pecados todos estavam sobre ele. Naquele momento ele não tinha mais a presença de Deus. Para que eu e você tenhamos a garantia da presença dele para sempre. Não despreze o escuro, porque Jesus está lá com você. Isso aí, gente. Tem gente chorando aí. Eu acho que tem gente chorando aí. Vamos lá? Isso aí. Enxuga a lágrima. Vamos aí. Orar, vamos falar do livro. Vamos orar aqui, ó. O negócio é sério, gente. Aqui, ó. Livro da minha esposa, mais uma vez. Aprendendo cada dia mais sobre Mulheres da Bíblia, volume 1. Daqui a pouco tem mais um vídeo no Rios lá, tá? Naquela rede vizinha. Hoje nós vamos falar sobre mulher de Ló. Falamos sobre Eva, já falamos sobre Sara e hoje vamos falar sobre mulher de Ló. Então daqui a pouquinho tem vídeo pra você aí. Isso aí. Curta, comente, compartilha. Isso aí. Seja um canal de bênção pra vida de outras pessoas. Compartilha esse vídeo aí, tá bom? Eu acredito que pessoas vão ser impactadas e alcançadas através desse devocional de hoje, que é bem reflexivo. Ora aí pra gente poder encerrar. Olha você. Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Teu nome, Obrigada. porque o Senhor se fez presente em nosso meio mais uma vez. Toma nossa vida nas Suas mãos, joga por terra todo mal. Como essa pessoa que assistiu também esse devocional, abençoa a vida dela, meu Pai, joga por terra aquilo que não provém do Senhor, dá vitória para ela, dá vigor a ela, para ela continuar e não parar, porque essa fase vai passar, eu creio nisso. Afinal, meu Pai, a cruz não foi o fim, pelo contrário, foi o começo da maior história da humanidade. Te agradecemos por isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, Beijo. gente. Deus abençoe. Paz de Cristo.